As chuvas na Bahia viraram palco para o governador petista Rui Costa atacar o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro. Rui foi ao Twitter dizer que, aspas, governar é cuidar de gente e não há como fazer isso longe das pessoas. Estou no sul da Bahia desde domingo, visitando as cidades atingidas pelas fortes chuvas e posso afirmar que o estrago vai além das sedes das cidades e também das casas. Mais cedo, Bolsonaro replicou nas redes sociais uma fala irônica do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Acompanhe. Mas o presidente está andando de jet ski, né? Não seria o momento dele estar lá apoiando? O presidente foi à Bahia, e quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros, foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer. Obrigado, gente. Obrigado. E Jair Bolsonaro também publicou nas redes sociais um vídeo que mostra a entrega de mantimentos enviados para o estado pelo governo federal. Continuamos na Bahia, escreveu o presidente. 5 ministros foram até o estado nesta semana em meio ao maior volume de chuvas em 32 anos. O Ministério da Defesa também segue atuando na região, inclusive resgatando indígenas, como ressalta o cacique Sussuarama. Acompanhem. Catuara a todos, eu sou cacique Sussuarana Morubixaba Tupinambá, coordenador do Mupoíba. Eu queria aqui agradecer, a Defesa Civil, agradecer o Exército Brasileiro, agradecer também todos que se envolveram para poder a gente resgatar 10 famílias, no Caramuru, na região de Pau-Brasil, que estavam ilhadas, e através desse trabalho coletivo foi possível, através do Exército Brasileiro e da Defesa Civil, a gente resgatar essas famílias. Muito bem, nós vamos abrir agora o programa com o José Maria Trindade. Muito boa noite, Zé Maria. Nós falávamos ontem, a tragédia sendo aí politizada, Zé Maria. Exatamente, isso não é bom, viu? Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Casa completa hoje. Muito boa noite a todos. Olha, a situação do sul da Bahia é de pós-tragédia e uma tragédia continuada. Ainda existem cidades isoladas, há dificuldades de moradores que perderam tudo ou quase tudo que tinham. Algumas cidades ainda estão isoladas, repito, então não podem receber ajuda, mantimentos no trajeto normal. Aí é que entra a força do governo federal. Mas veja bem, uma municipalidade tem um prefeito, Ele é que é o gestor, ele que apresenta as demandas e apresenta também soluções. Acima do prefeito tem o governador e só então entra o governo federal. O governo federal não é um prefeitão do Brasil. O Tribunal de Contas da União, inclusive, impede que um presidente da República tenha uma ação direta no município. Esta é uma função do prefeito, depois, repito, do governador. O governador da Bahia, Rui Costa, está agora no interior porque foi cobrado disso, O presidente foi inicialmente, sim, aos locais da tragédia, sobrevoou cidades, desceu, conversou com pessoas e entendeu o tamanho do problema. Em seguida, a situação se agravou e ele enviou os ministros. Enviou ministros e os ministros não chegaram com mãos abanando. Liberou recursos e ações públicas. A ministra Damares foi para o atendimento social. Ela tem experiência exatamente em tratar de pessoas. E é isso que ela fez. O ministro João Roma, que é baiano, deputado federal eleito pela Bahia, conhece o estado, também chegou com obras e chegou exatamente observando de como o governo federal pode ajudar o governador da Bahia, que, por sua vez, ajuda cada prefeito. É assim que se faz a história. Rogério Marinho é um perito em restauração e um perito também em desenvolver as demandas regionais. E o ministro do Turismo nem precisava, mas se preocupou, ligou para o Natal, prefeito de Porto Seguro, uma região turística, e perguntou como estava a situação de que ele precisava. Fez o mesmo com relação a Ilhéus. São regiões ali de forte fluxo de turismo e que precisam de uma ajuda. E o ministro do Turismo
também fez a mesma coisa, o Gilson Machado. Então, esta é a realidade. Agora vem a versão. Eu aprendi que os fatos são soberanos e são absolutos. Quando a verdade chega, tudo fica mais ou menos, tudo some, vira fumaça. E é o que está acontecendo. Essas histórias aí, o presidente está andando de jet ski, o presidente está de férias, está, mas o governo não parou. As ordens do presidente chegam exatamente a quem está precisando. E mais, o governador da Bahia disse que é pouco o dinheiro, 80 milhões. 80 milhões que o governo federal repassou imediatamente para ele. Ele está achando pouco. Veja bem, ele nem está dizendo que não houve ajuda, está considerando a ajuda pequena. 80 milhões de reais para construir rodovias é realmente pouco. Mas eu te garanto que a infraestrutura já está a caminho para restaurar estradas. Imediatamente, o Ministério da Defesa, através do Exército Brasileiro, o pessoal de engenharia, né, está restaurando passagens. Não é fazendo rodovias, mas pelo menos permitindo a passagem. Então, acho que discutir politicamente uma tragédia assim é realmente fazer campanha política em cima de cadáveres. E isto é reprovável. Guilherme Fiuza, está valendo tudo na política no Brasil. Fiuza, boa noite. Boa noite, Marcelo Matos, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. E boa noite a você. Eu estou estranhando só, Matos, que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha proibido o governo federal de atuar na Bahia, né? Isso dessa vez ainda não aconteceu. Na pandemia, né, a calamidade maior, nós tivemos essa decisão estapafúrdia do STF, que ele tomou e nega que tenha tomado de uma maneira vexatória, mas isso de retirar absolutamente toda a possibilidade de coordenação, de colocação de diretrizes para o enfrentamento ao flagelo, o STF transformou a pandemia numa pandemia estadual e municipal por razões políticas. Isso tudo a história vai mostrar e quem fez vai ter que responder. Eu, pelo menos, continuo sendo um crédulo em relação a isso. Estou estranhando, então, que na Bahia o governo federal tenha podido colocar seus ministros para operar e não só mandar dinheiro, como foi feito na pandemia. O dinheiro enviado pelo governo federal na pandemia, nós sabemos que foi desviado por vários dos gestores locais, inclusive alguns dos aliados do governador da Bahia, o consórcio Nordeste, por exemplo, como nós sabemos, né? Esse governador da Bahia é um tirano. Esse governador da Bahia, para quem está, nesse momento, tentando um teto, né, tentando chegar a algum lugar seguro, tentando recuperar suas perdas pessoais com a calamidade dessa, ouvir um personagem desse fazendo política, mandando farpa para lá e para cá, isso é uma humilhação. Isso é uma humilhação, isso é um atestado de absoluto desprezo pelo sofrimento das pessoas, que é o que o Rui Costa faz o tempo inteiro. Então, o contexto é esse. A Bahia é um dos estados brasileiros que mais sofreram com as medidas erradas, fantasiadas de segurança sanitária durante a pandemia. Esse Rui Costa barbarizou o seu povo, não é nem seu povo, o povo que ele governa. Ele barbarizou, ele agiu sempre na ilegalidade. Ele decretou toques de recolher, ele mandou as suas forças maltratarem o cidadão, isso tem imagem. E hoje em dia ele, ainda à margem da lei, que é onde ele atua, ele faz o fascismo sanitário através desse passaporte, que é uma das medidas mais tenebrosas da história moderna da humanidade. Isso também restará demonstrado e provado. Não adianta vocês acharem que essa propaganda do lobby vai durar para sempre, né? Contra uma pandemia importantíssima e gravíssima, medidas de propaganda, de controle, né? Para empurrar a vacina, vacinas que não impedem a transmissão entre as pessoas, tudo isso que vocês já sabem, pelo menos quem assiste os Pingos nos Is, porque o resto da imprensa diz que é tudo maravilhoso,
que um tiranete como Rui Costa está certíssimo, é um ético, com os seus aliados, comparsas, Carlos Gabas, Renan Calheiros, Humberto Costa, todos esses, né, medíocres, parasitas da política, usando a tragédia para controle, para poder e para maltratar. Então, a gente está hoje vendo, como deveria ser sempre, o concurso das forças federais com as forças estaduais e municipais. Mas durante isso, no meio dessa calamidade, vem esse personagem inominável, que é o Rui Costa, que faz com que o seu cidadão, o cidadão do seu estado, não possa tirar um documento se não tiver o cartãozinho de rebanho VIP, né? Criou a subcidadania na Bahia, como outros também aí ao redor do país. Vai ter que responder por isso, e nesse momento a gente só espera que ele, diferentemente, né, do que se passou na pandemia, que ele não atrapalhe quem quer ajudar as pessoas que estão sofrendo. Augusto Nunes, eu queria que você fechasse esse tema. Ontem a gente já falou sobre esse assunto e também hoje há uma leitura de que até aliados do presidente Jair Bolsonaro estariam insatisfeitos aí com aquelas cenas que foram divulgadas. Como é que você avalia todo esse uso político aí da tragédia na Bahia, Augusto? Isso é uma safadeza, né? No dia 13 de dezembro, o presidente Bolsonaro foi às regiões afetadas pelas chuvas na Bahia. Já havia 70 mil moradores dessa região com problemas e 3.700 estavam desabrigados. O presidente Bolsonaro sobrevoou a região e o Rui Costa disse o seguinte: o presidente não veio aqui prestar solidariedade, veio fazer política. O Bolsonaro, depois de sobrevoar essa região, mobilizou os ministros que estão agindo neste momento. Foi o governo federal que começou a reconstruir estradas, né, rodovias, já começou a dar assistência aos flagelados e destinou, como lembrou o Zé, 50 milhões. Que o governador acha pouco. O mesmo governador que criticou a ida do Bolsonaro agora critica a ausência. Ele disse que o governo estadual atuará. Ele disse no dia 13. O governo estadual atuará, não fez nada até agora. Não recuperou estrada nenhuma, acha pouco 80 milhões... né, que já foram destinados a situação de emergência, e ele nem pegou, nem procurou recuperar o dinheiro desviado pelo consórcio do Nordeste, lá o dinheiro que ele recebeu para combater a pandemia, ele deveria requisitar agora de volta, ou recuperar algum, para aplicar na ajuda aos desabrigados. Não fez nada disso. Então ele critica quando o presidente vai, critica quando o presidente não vai. O presidente não tem o que fazer lá agora. Estão os ministros trabalhando, coisa que o Rui Costa não faz, desde que assumiu.